Frações é um dos conteúdos que eu tenho mais certeza que vão cair esse ano na FATEC, assim como todos os anos. Então, para você ir bem, automaticamente tem que saber frações. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como caem frações na FATEC. Aqui quem fala é o professor Damasceno e vamos para a primeira questãozinha aqui, ó, papum. Uma herança foi dividida entre Ana, Bruno, Carlos e Daniel. Sabe-se que essas pessoas receberam respectivamente 3/18, 4/16, enfim, receberam essas frações aqui da herança. Aqueles que receberam o mesmo valor foram. Pessoal, essa é uma questão típica, uma questão sobre frações equivalentes. Como é que a gente resolve uma questãozinha de frações, esse tipo de questão de frações equivalentes? Esse daqui, pessoal, você pode simplificar todos os valores. Lembrando que frações equivalentes, no final das contas, são frações que têm o mesmo valor. Então, o que você vai fazer? Você vai simplificar todas essas frações o máximo que der. Por exemplo, essa primeira fração, eu posso dividir por 3 em cima e 3 embaixo. Vai me dar, ó, 1/6. Essa segunda fração, posso dividir por 4 em cima e 4 embaixo. Isso daqui vai me dar 1/4. Essa outra fração, posso dividir, ó, por 5 em cima e 5 embaixo. Então, ó, só ir simplificando, pessoal. E essa daqui dá pra gente dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Não dá pra dividir mais do que isso daqui, não. Então, como ele quer saber os que receberam o mesmo valor, é só vermos quais são as frações que têm o mesmo resultado no final. No caso, é a primeira fração e a segunda fração. Tá certo? Lembrando, a primeira fração e a terceira fração. A primeira fração é a Ana e a terceira fração é o Carlos. Ana e Carlos, alternativa D. Então isso daí é a primeira maneira que pode cair na sua prova, uma questãozinha de frações, beleza? Ainda falando sobre frações equivalentes, pessoal, temos esse tipo de questão aqui, que ele fala que são frações equivalentes. O que significam frações equivalentes? Que são a mesma fração, têm o mesmo valor, que elas são iguais. Então, você pode igualar essas duas frações aqui. Beleza? E igualado é só multiplicar cruzado. Mas deixa eu abrir uma observação aqui. Professor, por que não simplificamos o máximo possível? Porque às vezes, pessoal, quando eu simplificar esse segundo carinha aqui, essa segunda fração, eu não vou ter uma fração em que o denominador é 18. Vai ser complicado fazer isso. Essa daqui é a maneira mais prática. O que eu recomendo antes de você multiplicar cruzado? Simplificar. Simplifica essa fração, ó, dá pra gente dividir por 3 em cima e 3 embaixo. Olha como é que vai ficar aqui. Repete o K sobre 18. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 9. Olha só como tá. Quem é brabo, tá estudando há muito tempo, sabe que dá pra gente simplificar mais ainda do que isso. Mas, a partir de agora, ó, vamos fazer o básico. K vezes 9, 9K. 18 vezes 2, 36. K vai ser o 36 dividido por 9. Logo, então, o K é igual a 4, beleza? Então, pode cair dessas duas maneiras. Na primeira maneira, se você simplificar todo mundo, você consegue encontrar o resultado, porque você quer comparar as frações. Agora, se ele botar uma letra, cara, iguala as frações equivalentes. Beleza? Bizu, hein? Uma outra maneira, pessoal, de uma questão cair é dessa forma que é meio que uma variação do que nós vimos até agora. Ele coloca, observe os seguintes números racionais. Aí tem aqui 0,02, 0,20, 0,50, 0,5, 5, infinitamente aqui. O único dos números acima, que é equivalente à fração, ó, frações equivalentes de novo. Professor, mas não são frações. Aí que vem o meu ponto. A outra maneira de cair frações é pedindo para você passar de número decimal para fração. E aí como é que faz? Vamos começar aqui com o M. Você vai colocar o número sem a vírgula. O número todo, sem a vírgula. E aqui embaixo, você vai dividir por 10, por 100, por 1000. Sempre uma potência de 10. Tá, como é que eu sei qual é a potência de 10? Aí que vem o segredo. Aqui eu tenho dois números depois da vírgula, então eu vou colocar 2 zeros. Olha o n aqui, por exemplo. O n dá para a gente representar como 20
dividido por 100 também. Coloquei o número sem a vírgula, e aqui eu tenho duas casinhas decimais. O P, aqui, vou colocar o P aqui do lado também. Deixa eu colocar um N mais perto. 20 sobre 100. O P vai ficar 50 sobre 100. E o Q, pessoal, a letra Q, ela é diferente, porque ela é uma dízima periódica. Dízima periódica nós transformamos em fração de outra maneira. Você coloca o cara que se repete infinitamente, dividido por 9. É isso. Professor, mas eu ainda não cheguei no 1 sobre 50. Aí voltamos para o conteúdo que nós acabamos de ver. Foi a primeira questão. Para descobrir as frações equivalentes, basta simplificar. Então, ó, vou dividir por 2 aqui. Vou dividir por 2 aqui. Aliás, aqui dá para dividir por 20, né? Aqui dá para dividir por 50. E aqui não dá para simplificar. Então já sabe que a letra Q não é. Ó, o M vai ficar 1 sobre 50, que já é a resposta, né? A letra N vai ficar aqui, ó. 1 sobre 5. O P vai ficar 1 sobre 2. E o Q vai ficar dessa maneira. Então, quais dessas frações representam o 1 sobre 50? A letra M. Pessoal, uma outra maneira também que a fração pode cair na sua prova, além de todas essas aqui, ó, que eu te mostrei, todas muito bisuradas, é através das operações. Mas para isso eu vou fazer um outro vídeo que vai ao ar amanhã de manhã, beleza? Aqui, uma outra observação muito importante também. Eu também pode cair fração como representação de algo. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo legal aqui. Ó, aqui eu vou pegar uma imagem da prova de 2022, já com spoiler, ó. Aqui, pessoal, ele pegou essas figuras e dividiu dessa maneira. Então vamos supor que eu queira saber essa parte pintada aqui. O que você precisa saber? Primeiro, a parte pintada, a parte que eu quero, ela fica em cima. E o total das partes ficam embaixo. Por exemplo, aqui eu dividi, eu tenho quantos quadradinhos aqui, depois que eu fiz a divisão? Eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 quadradinhos. Então pode cair também como uma representação. Nós vimos isso também, sabe onde? Lá na questão de porcentagem, dava para fazer também por fração, certo? Por exemplo, se ele quisesse saber qual é a porcentagem de figuras pintadas, além de fazer daquela maneira que eu já expliquei na aulinha de porcentagem, vou deixar aqui em cima, você pode fazer assim, ó, dividindo. 3 dividido por 5 é 0,6. Como que eu passo de número decimal para porcentagem? Multiplico por 100, ou seja, 60%. Mas aí virou um crossover, né? Agora a gente não precisa falar muito sobre isso. E então, vamos lá. Recapitulando. Pode cair frações equivalentes, frações irredutíveis e transformar a fração em número decimal e número decimal para a fração. Agora, se eu te ajudei de alguma maneira, deixa um like aí no vídeo, compartilhe também com seus amigos, cara, para eles ficarem por dentro, ó. Falta aqui, ó, 26, 27, 8, já é dia 29, cara, a prova da FATEC. Então, ó, compartilha muito, muito, muito mesmo. E não se esqueça, se inscreva que o canal já está pegando fogo. Show? Falou, seu brabo. Um abraço.